Papais e mamães, olá! Estamos em um momento onde a ciência ainda não consegue dar as respostas adequadas, mas nosso objetivo é trazer aqui para vocês algumas evidências e também as experiências que estamos vivenciando nesse momento, tanto em particular, individualmente, como em relação a outros médicos do Brasil todo, porque hoje nós temos uma rede de discussão nacional, tá? Em relação à questão da Covid e em relação também às questões internacionais. É fato que a doença ela vem agora trazendo um número muito maior de casos de transmissão. Existem outras variantes e essas outras variantes ainda estão nos mostrando como elas funcionam em relação à infecção e contaminação das crianças e dos adolescentes. Antes a gente sabia que a criança, principalmente menor de 10 anos, tinha uma chance menor de contágio e de transmissão. Tanto é que nós tivemos muito poucos casos de internação e os óbitos ocorreram principalmente em pacientes que tinham comorbidades. Assim como em outras doenças, porque as crianças, claro, elas também têm outras doenças. A gente sabe que as crianças têm um risco, a gente tem a vacina contra várias doenças, mas as crianças, elas podem adoecer, principalmente as crianças que estão inseridas em escolas. Isso é para todas as doenças infecto-contagiosas, não é? O ano passado houve até uma redução das doenças infecto-contagiosas gerais, então a taxa de mortalidade das crianças diminuiu, porque as crianças não estavam indo para as escolas. E claro, a questão da Covid veio, trouxe aí algum risco para as crianças, mas esse risco é pequeno, tá? Acho que é importante assim, a gente entender objetivamente que existe um risco, mas também não desesperar e não entrar em pânico diante de muitas mensagens que não têm um cunho científico ou dado epidemiológico objetivo, ok? Então, quando a gente vai analisar o dado epidemiológico do número de casos, é importante a gente sempre pensar em qual a população, esse número de casos, em quanto tempo, e lembrar também, então, dessa prevalência e incidência das outras doenças na infância. A Covid não é uma doença só de adultos e de idosos, ela é uma doença de qualquer faixa etária. O que a gente observa é que as crianças, na maioria das vezes, têm uma evolução favorável, inclusive aquelas crianças que têm uma internação, que necessitam de internação, na grande maioria dos casos, elas têm uma boa evolução clínica. Precisa de um tratamento, claro que esse tratamento é algo que atrapalha a qualidade de vida da criança, da sua família, mas na maioria das vezes o desfecho é favorável, tá? Existem aqueles casos que a gente precisa de um cuidado redobrado, que são as crianças dos grupos de risco, ok? Então, assim, os pais dessas crianças precisam, sim, de reforçar os cuidados. Nesse momento, a gente traz novamente que a fonte principal de contágio das crianças é o adulto que mora no seu lar. Então, o pai e a mãe que se preocupa com a criança, o cuidador que se preocupa com a criança, tem que preocupar antes consigo mesmo. Tem que ter cuidados em relação à sua exposição a ambientes de risco, o seu uso adequado de máscara, a sua higienização adequada de mãos, tá? Porque é ele que vai ser a principal fonte de contágio dessa criança. E não levar tanto estresse para essa criança. Então, o adulto tem que ter a capacidade de se cuidar, de prevenir e de tentar também manejar e levar para a criança com uma linguagem mais clara, mais tranquila, ensinando ela a se cuidar também. Mas ensinando a se adaptar a esse ambiente, essa realidade que a gente está vivenciando e que ela vai continuar aí por algum tempo. É o que a gente tem visto. Então, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas, mandarem dúvidas para a gente poder estar discutindo aqui. Eu acho que é importante, muita gente está me pedindo para fazer live sobre esse tema. Então, mandem as perguntas, mandem as dúvidas que nós vamos tentar responder. É um momento muito delicado, de necessidade de cuidados extremos. Evitem sair de casa, evitem aglomerações, mesmo que em grupos menores, né? Então, vou encontrar ali com 4 famílias, então vamos evitar, porque esse é um momento crítico e a gente precisa de controlar essa infecção, controlar essa transmissão, abaixar a transmissão, melhorar essa taxa de internação para poder pensar depois nessa questão de retomar a qualidade de vida aí das crianças no ambiente fora de casa.
nesse momento é priorizar a qualidade de vida dentro de casa e dentro das possibilidades que a gente tem, tá? Um abraço, até mais.